O Senhor, nessa mais coisa aí, fica comigo a responsabilidade de ler a Bíblia para os irmãos que vão ser separados para o presbiterato e para o diaconato. É 4 presbíteros. Não é reconhecido. Então fica separado. É só para reconhecer. Olha quando você reconheceu. Vai ser reconhecido para pôr as mãos sobre mim, não foi por as mãos. Fica a parte, separados, fica do lado. Não pode ser puxa o mão 2 vezes. Mas você reconhecido também, fica do lado, separado. Porque não pode pôr a mão 2 vezes, só uma vez. Meus amados irmãos, atentemos para a palavra do Senhor. O que disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava sob a responsabilidade de Timóteo, concernente aos obreiros, aqueles que almejam o ministério. E os irmãos que vão ser separados, atendem bem para a palavra do Senhor. Porque a Bíblia não é só para lê-la. A Bíblia é para cumprir. Caso contrário, para que Bíblia? Se a Bíblia não é para cumprir, então não vou usar a Bíblia. Temos que lê-la e ver o que já está escrito e nos esforçar para cumprir o que diz a palavra do Senhor. Caso contrário, está fora do plano de Deus. Então leamos em 1 Timóteo capítulo 3. O epístola diz assim: os deveres dos bispos e dos diáconos. Primeiro falar com os presbíteros, os irmãos, prestem bem atenção. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, para que se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, estabelecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então os irmãos presbíteros que vão ser separados receberem posição de mãos para fazer parte do presbiterato da igreja, deve se enquadrar na palavra de Deus. Como eu disse e repito, a Bíblia não é um livro qualquer de história. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela diz que tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino, para que lendo e ouvindo nós possamos pôr em prática, para que sejam bem-sucedidos e as suas graças aos olhos do Senhor. Então diz que o bispo seja irrepreensível. O homem irrepreensível é aquele que tem uma vida regular diante de Deus, da igreja e da sociedade. Ele compra e paga, toma emprestado e devolve, não solta cheque sem fundo, não prejudica o seu semelhante. Ele é um obreiro, tem que ser o espelho da igreja, tem que ser o exemplo da igreja, e muito mais na congregação onde ele dirige, tem que ser um exemplo, porque a igreja é de conformidade com o dirigente. Conforme a igreja é o dirigente.
E o dirigente não pode ser uma pessoa relaxada, que vai de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele tem responsabilidade de Deus pelo rebanho, que está sob a sua responsabilidade. E assim sendo, ele tem por obrigação de se enquadrar na palavra de Deus. Diz o versículo 4, que governe bem a sua própria casa. A casa do obreiro, a casa do homem de Deus, não pode ser governada pela mulher. Ele não pode ser governado. Quem é o cabeça é o homem, ele é o cabeça, ele que governa. Ele dá as diretrizes, ele tem a ordem da sua casa, para a sua mulher e seus filhos. Não deixa o senhor andar de qualquer maneira. Como crente, quem é? Esposa de obreiro tem que ser um exemplo das demais outras. Tem que ser um exemplo no traje, em tudo, nas conversas, em tudo. A esposa tem que ser um exemplo. E isso cabe ao marido, quando ele é de fato um cabeça da casa, que governa bem a sua casa e os seus filhos também. Porque hoje em dia muitos pais criam os filhos que nem animal na rua, solto na rua. O obreiro não pode ser assim. Tem que ter domínio na sua casa, criar os seus filhos na sujeição, na obediência aos seus pais. Porque ele é um obreiro, ele é um representante da igreja e do ministério. Ele é um ajudador do pastor, não é um fiscal. Ele é um ajudador para ajudar o pastor. Está sempre às ordens, disposto a qualquer momento a cumprir as suas obrigações de conformidade com as necessidades. Então, meus amados irmãos presbíteros, mais uma vez vou ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja do episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível, você ser visto, ser admirado, ser examinado e não achar defeito da sua vida, para que você não seja repreendido. Irrepreensível. Marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Lá no Egito, quem pode ter 4. Aqui no Brasil não. Muito menos na igreja. Marido de uma mulher. Eu vivi 64 anos com uma. Só com uma. Tem muitos hoje que isso casa só para experimentar. Casa com 5 meses, um ano e já está divorciando para casar com outra. O presbítero não pode ser assim. Ele é um obreiro, tem responsabilidade. Uma mulher. Marido de uma mulher. Que seja vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso em torno de ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E no capítulo 5, versículo número 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, meus irmãos presbíteros, cabe sobre os irmãos, sobre os seus homens, uma grande responsabilidade.